Saudamos a todos com a paz do Senhor. Conforme nosso pastor, nessa manhã iremos apresentar o trabalho missionário da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que desde o ano de 1981, quando o primeiro missionário dessa igreja, nosso pastor presidente Ailton José Alves e sua família foram enviados ao campo missionário, a porta das nações se abriram para esta igreja e as missões transculturais iniciaram em Mar del Plata, na Argentina. Nesta manhã queremos trazer aqui partes de cultos que acontecem na nossa missão. Nós estaremos adorando ao Senhor, cultuando neste processional, louvando a Ele em outros idiomas, orando em outros idiomas, ouvindo testemunhos em outros idiomas. Nessa manhã queremos convidar aqui os jovens que estarão orando ao Senhor, clamando a Ele nos idiomas inglês, no dialeto crioulo, espanhol e português. Deus no papel, non adiamo, non angabao cu agradecimento, puibo Espírito riba de nós, intino cu poder, tambibo fabo, no amau Senhor, mante com nós, na nome de Jesus, amém. Dear Lord, we praise you. Receive our worship and gratitude. We love you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Padre amado, estamos en tu presencia para adorarte. Recibe de nuestra alabanza y gratitud. Envía sobre nosotros de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu poder y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amém. Pai amado, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te adoramos. Manda sobre nós o teu Espírito Santo. Enche-nos com teu poder e a tua graça. Nós te amamos, Senhor. Não nos deixes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos convidar a jovem Júlia Soares, que junto com sua família, o missionário Josiel Cavalcante Soares, sua esposa irmã Silvanete e sua irmã Jaine foram enviados por nosso pastor ao campo missionário na Argentina e passaram 11 anos servindo ao Senhor naquele lugar. Ela estará louvando ao Senhor em espanhol. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Yo agradezco a Dios y también a nuestro pastor por esta oportunidad. Eu agradeço a Deus e também ao nosso pastor por essa oportunidade. Y quisiera invitar a la iglesia a que nos esté acompañando con esta alabanza. E quero convidar a igreja para que nos acompanhe nesse louvor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
Aleluia, você pode adorar ao Senhor. Nesta manhã vamos ainda ouvir a jovem Rayane, que por 8 anos esteve cooperando com sua família, missionário Jadilson Liz e sua mãe, suas irmãs, no campo missionário em Portugal. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade ao nosso pastor. E neste momento eu gostaria de falar um pouco do meu testemunho. Cheguei a Portugal no ano de 2006, na altura tinha 11 anos de idade. Conviver com os portugueses foi uma experiência muito desafiadora, mas muito apaixonante também. Os portugueses, nós descobrimos aos poucos, eles são muito religiosos, mas apesar disso são muito sedentos. Sedentos de algo que só Deus pode preencher. E aos poucos nós podemos receber estratégias de Cristo para falar e evangelizar aos jovens e aos irmãos em Portugal. Estive também na escola, e na escola nós éramos questionadas acerca das nossas vestes. Eles não compreendiam, como as únicas brasileiras da escola, por que é que nós andávamos sempre de saia mesmo nos invernos? Por que é que nós não participávamos das festas que eram promovidas pela escola? Mas aos poucos os nossos próprios colegas iam dizendo, é a religião dela. Eles mesmos nos defendiam. E aos poucos Deus foi nos dando estratégias para falar sobre Cristo a eles. E eles foram até visitar as festas dos jovens que eram feitas lá na igreja. Glória a Deus. Aos poucos, Deus vai chegando àquele país. Mas apesar disso, Portugal ainda é um país muito idólatra. É um país que precisa muito de Jesus. E nós precisamos, deste lado de cá, orar por eles. Orar para que Deus estenda suas mãos sobre os jovens que estão nas escolas, nas faculdades e nas universidades. E que precisam de um revestimento de Deus para estar ali, combatendo o relativismo moral, que está muito infiltrado entre os jovens. Isso quer dizer que tudo é válido, tudo é permitido. E aos poucos, mesmo que não seja um combate direto, vai infiltrando a fé de muitos jovens. Mas graças a Deus e à igreja, que tem orado e intercedido por aquele povo, nós devemos nos lembrar que Jesus não morreu apenas pelos brasileiros e pelo Brasil. Portugal precisa de salvação. A Europa precisa de salvação. E o que é que tu estás a fazer? O que estás a fazer? Estás a orar pelas missões? Estás a orar pelos portugueses? Hoje, Deus toca no teu coração para orar pelos nossos irmãos que estão além mar, em terras lusitanas, e precisam das nossas orações. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã vamos ouvir o jovem George, que irá orar no dialeto crioulo, para que o Senhor levante aquelas pessoas que irão contribuir com as missões. Missões, como aprendemos com o nosso pastor, não são apenas feitas com os pés dos que vão, mas com aqueles que oram, jejuam por missões e contribuem com a obra missionária. Deus no papel, não pediu bênção riba de nós. Senhor nosso Deus, pedimos a tua bênção sobre nós. E o dabu filhos na trabalho de missão. Envia a tua provisão para a obra E missionária. abre bubembas, Senhor. Buda eles que não precisa. Abre os teus celeiros, Senhor, supre as nossas necessidades. Abençoa missionários, com suas famílias. Abençoa os missionários e suas famílias. Abençoa no pastor presidente, Ailton José Alves. Abençoa o nosso pastor presidente, Ailton José Ele Alves. cuide diante desse grande trabalho. O condutor desta grande obra de missões realizada por tua igreja. A boca cedo Deus de tudo terras. Tu és o Deus das nações. Não na integra mundo na bomum. Entregamos os povos em tuas Não mãos. gabal, Senhor. Não gabal, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ouvir o jovem Davi Alves, que nos trará uma palavra no idioma inglês utilizado na nossa missão em Londres e na África do Sul, que será traduzido pelo jovem Silvio Ronaldo.
I greet the church in Jesus' name. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Our church has also reached some English-speaking nations, Nossa igreja também tem alcançado países de fala inglesa, like South Africa, como a África do Sul. a nation that has more than 59 million inhabitants. Uma nação que tem mais de 59 milhões de habitantes, But it has many challenges to the gospel. mas que tem muitos desafios para o Evangelho. In South Africa, Na África do Sul, there is a big diverse in religions. tem uma grande diversificade na religião. Yeah. Confundindo português. Amém. Diversidade. Like Hinduism, Como o hinduísmo, Islam, islamismo and other African religions. e outras religiões africanas. But even the Christian churches Mas até mesmo as igrejas cristãs are mixed with witchcraft estão agora misturadas com a bruxaria and other religions. e outras religiões. So that's a big challenge to the gospel. Então há um grande desafio para o Evangelho. Our church has also recently reached England, Nossa igreja agora recentemente tem alcançado a Inglaterra, a nation that is known for great revivals and great men of God. uma nação que foi conhecida por grandes avivamentos e grandes homens de Deus. Men who preached the gospel all around the world Homens que pregaram o Evangelho por todo o mundo. and who are references for us until this day. E uma referência para a nossa geração. However, No entanto, the scenery in England has changed. o cenário na Inglaterra mudou. The churches where these men preached the gospel, As igrejas onde esses homens pregaram o Evangelho, where the Holy Spirit came down, onde o Espírito Santo desceu, where many were cured, ou onde eles foram criados, where many were cured, were filled with the Holy Spirit, onde eles foram cheios do Espírito Santo, now have become mosques, agora se transformaram em mesquitas, now have become theaters. agora se transformaram em teatros. Day by day, Dia após dia, the English people are turning away from God, o povo inglês tem virado suas costas contra Deus. are going far away from God. Estão indo cada vez mais distantes de Deus. They have forgotten God. Eles se esqueceram de Deus. But God has not forgotten Mas Deus them. não se esqueceu deles. God has not forgotten the English people. Deus não se esqueceu dos ingleses. God has not forgotten the South Africans. Deus não se esqueceu dos sul-africanos. God has not forgotten of his children. Deus não se esqueceu dos seus filhos. God is searching for preachers. Deus está procurando por pregadores. The Apostle Paul says in Romans chapter 10, O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 10. so how can they call on someone they don't have faith in? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? And how can they have faith in someone they haven't heard of? E como crerão naquele de quem não ouviram? And how can they hear without a preacher? E como ouvirão se não há quem pregue? God is pursuing preachers. Deus está em busca de pregadores. God is pursuing men and women who are not afraid of saying they are Christians. Deus está em busca de homens e mulheres que não estão com medo de serem chamados de cristãos. God is pursuing for people who are willing to preach the gospel to the ends of the earth. Deus está em busca de pessoas que estão dispostas a pregar o evangelho até os confins da terra. God is looking for soldiers ready to go to the battlefield. Deus está em busca de soldados que estão prontos para ir ao campo de batalha. God is looking for men and women who have a passion for souls. Deus está em busca de homens e mulheres que tenham paixão por almas. The fields are white for harvest. Os campos estão brancos para a colheita. Are you willing to go? Você está disposto a ir? Are you willing to answer the call of the Lord? Você está disposto a atender ao chamado de Deus? It's not tomorrow, it's not in the future. God is calling you now Não é apenas no futuro, Deus está te chamando hoje to make the difference in your university, para fazer a diferença na sua universidade, in your friendships, nas suas amizades, in your family. na sua família. God wants to use you. Deus quer te usar. God is counting on you. Deus está contando com God is você. counting on your prayer. Deus está contando com você em God oração. is counting on your contribution. Deus está contando com você na sua contribuição. He's calling you today. Ele está te chamando hoje. Will you answer the call? Você vai atender ao seu chamado? Will you answer the call of the Lord? Você vai atender ao chamado do Senhor? He's calling you today. Ele está te chamando hoje. Aleluia. Há muito que se mostrar, há muito que se contar, muitos milagres, testemunhos impactantes, vidas transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo nas nações. Temos um pequeno vídeo para mostrar nessa manhã, que tentaremos resumir em pouco tempo, alguns cultos que acontecem diariamente na nossa missão, nas igrejas espalhadas pelo mundo.
O Senhor nos convida nessa manhã a amarmos a cruz de Cristo, como os nossos pais amaram, a suportarmos a dor de sermos perseguidos e nos alegrarmos como bem-aventurados. Como disse Jesus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por conta do meu nome. Iremos louvar ao Senhor com um hino muito conhecido de toda a igreja, Rude Cruz. Queremos convidar toda a igreja a adorar ao Senhor com a permissão do nosso pastor, em todos os idiomas que serão cantados esse hino, que esse hino será cantado. Adore ao Senhor junto conosco e diga: sim, eu amo a mensagem da cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas eu amo essa cruz, no murió mi Jesús por salvar almas vil pecador. Quero invitar-les nesta manhã, levanta tus manos ao cielo. Oh, eu sempre amaré essa cruz. Alaba a Deus, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una Mi corona Jesús me dará. Enta bene gude guemshi bambano ensinou bushumu nel chanzo Gisitanda sona no buje suami wabetselo aguso gekroya inda kogi si babaza sona sotwa gize give quebra-se toalo gizokunga belela kusona isi pambano gize gizuzeu quello ami. In the old rugged cross stained with blood so divine, I wonder rose beauty I see. For it was on that old cross Jesus suffered and died to pardon and
cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Cante conosco, diga. In all cherish the glorious cross, till the throne and last I lay down. Levante sua mão e diga. He's a cleaver to the old rock song. E se mano é por for Com a permissão do nosso pastor, fique de pé nessa manhã. A história dessa igreja foi construída pelo amor missionário. Os nossos pais, nossos pastores, não estavam em busca de likes, de reconhecimento, de aplausos. A história dessa igreja foi construída pelos irmãos que no interior desse estado foram chamados de loucos, de bodes, construindo templos e no outro dia vendo os muros derrubados por perseguição ao evangelho. Mas o Senhor nos convida nessa manhã a, como eles fizeram, entregarmos as nossas vidas por amor às nações. Ouvimos ontem a nossa mãe, irmã Judite, nos contar parte do testemunho missionário de como ela foi chamada. E o Senhor nos lembra dessa manhã o que o salmista disse no Salmo 145, verso 4. Uma geração anunciará a outra geração as tuas obras. Os feitos do Senhor não cessarão de ser anunciados por nossa geração. Não somos como os nossos pais. Não temos a história que eles tiveram, mas estamos aqui para honrar a chama que foi acesa no coração deles. Se você puder, feche os seus olhos e cante conosco nessa manhã. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Levante sua mão e diga: assim eu amo a mensagem da cruz. É morrer, meu amor levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Uma igreja missionária é uma igreja de coração sensível. Sem missões, o coração da igreja fica cauterizado. Mas missões é um tema que saiu do coração de Deus para o coração da igreja. Ninguém pode falar de missões sem chorar. Se você ainda não chorou nesta manhã, se você ainda não se emocionou nesta manhã, eu quero convidá-lo a chorar por missões. E vendo a juventude envolvida, falando de missões, e principalmente falando em outros idiomas e dialetos africanos, nos enche de esperança. Amém? Nos enche de esperança. O jovem que estava falando disse que eles não têm uma história como os nossos pais, mas Deus os convida a fazer esta história hoje, a fazer uma nova história. Para cada geração, Deus tem uma história, e Deus os convida a fazer a vossa história, a escrever a vossa própria história. Nesta manhã nós vamos orar pelos missionários, orar pelos nossos missionários que estão em outras terras. É verdade que eles são respaldados, são enviados por uma igreja que os mantém. Isso pode dar uma casa para morar, um carro para evangelizar, um sustento para manter a família. Mas esses não são os únicos desafios que um missionário enfrenta. Há muitos outros desafios. Fazer missões é declarar guerra ao diabo. É provocar Satanás. É provocar o inferno. E quem provoca o inferno sempre sofre reações as mais diversas. E eles precisam, além da manutenção, precisam da oração, necessitam do jejum da igreja para que o Espírito Santo os respalde e que eles possam fazer a obra missionária de forma vitoriosa. Amém, meus irmãos? Muitos têm ido. Graças a Deus que essa experiência a igreja de Pernambuco não ha tido, mas muitos têm ido e têm voltado derrotados. Mas graças a Deus que Deus tem guardado, tem preservado os nossos missionários, e a nossa oração nesta manhã é que o Senhor os preserve, cuide deles, cuide da família, não é isso? Ajude-os a vencer os desafios que se interpõem na caminhada deles.